Fala galera, estamos começando aqui mais um Blitz Podcast. Hoje temos um episódio muito especial, mas assim, toda vez eu falo que é especial, mas dessa vez é especial de verdade. A gente vai receber hoje duas convidadas maravilhosas. São colaboradoras da Só Multas que durante o mês de maio se destacaram, maio de 2024, e receberam pontuações o suficiente para alcançar o prêmio Só Multas de Excelência. Então essa galera é de excelência de verdade. E como eu acho que eu não dou conta de fazer um programa desse sozinho, porque é muita excelência para uma mesa só, eu trouxe Daniela Félix como co-host. Você já conhece a história da Dani, só voltar no episódio 3. Então, Dani, por favor, bom dia. Olá, tudo bem? Bom dia, Cleiton. Bom dia, Só Multas de Excelência. Bom dia para quem está ouvindo esse podcast. É um prazer voltar aqui e dessa vez participando com a Só Multas de Excelência para a gente contar um pouco mais sobre outras áreas da empresa. Boa, boa. As nossas convidadas de hoje são Laís Freitas e Juliana Tomás. Laís Freitas, hoje ela ocupa o cargo de auxiliar administrativo 3 na Só Multas. Ela é da equipe de consultas e até hoje ela fez quase 120 mil consultas. Para quem não sabe, consultar é olhar como está o andamento do processo. E quem acha que é fácil fazer isso, assiste até o final do episódio que vocês vão descobrir o quanto é difícil. Verdade. A nossa segunda convidada é a nossa querida Juliana Mello. Juliana Tomás Mello. Qual que você prefere? Juliana Mello ou Tomás Mello? Juliana Mello. Juliana Mello. Nossa querida Juliana Mello é a nossa especialista, trabalha na nossa unidade da Pampulha, foi destaque como vendedora do mês de maio de 2024 e foi premiada, né, com o nosso Só Multas de Excelência, que não necessariamente é só quem vende mais, viu, gente? Exatamente. Para ser Só Multas de Excelência, precisa ter mais coisa do que só vender. Você precisa ser legal pra caramba pra ganhar. Sim, tem muitos critérios para conseguir chegar nesse lugar e a Juliana atingiu com excelência todos esses tópicos. Isso aí. Explica pra gente um pouquinho mais sobre o Só Multas de Excelência, Dani. Como é que se deu esse prêmio? Quais são os critérios, assim, por alto, que foram avaliados? Quem deu essa premiação? Fui eu? Não foi? Como é que funciona o Só Multas de Excelência? Boa. Não foi o Cleiton quem deu essa premiação. Na verdade, já tem algum tempo que a gente vem conversando. Nós temos realmente pessoas excelentes na nossa equipe comercial e operacional. E a gente tinha o intuito realmente de dar luz para essas pessoas, de dar visibilidade. E por mais que cada setor tenha uma microcultura de autenticar essas pessoas e de dar luz, em alguns momentos a gente via que quando precisava fazer algum tipo de integração, as pessoas não conheciam quem eram os destaques de seus setores. E aí a gente decidiu fazer isso a nível macro e apresentar essas pessoas na nossa reunião de All Hands, que é a reunião que a gente faz mensal, para falar sobre os resultados da empresa. Pois bem, vários critérios são analisados, não apenas resultado, entrega, números. Assim como a Juliana, a Laís também tem meta de números de consulta. Mas o comportamento positivo, o crescimento, autoconhecimento, preenchimento de CRM, técnica de venda, todos esses critérios são pontuados pelo supervisor do setor e depois a gente faz uma análise para ver quem está no ranking e premia essas pessoas. Boa. Então, quem tá aqui é porque é bom mesmo. Sim. Não é porque eu falei que era pra vir, não. Não. Boa. Maravilha. Nós vamos começar hoje ouvindo primeiro a história delas. O que elas faziam antes das Só Multas, como elas conheceram a nossa empresa e como elas acabaram entrando na empresa. Vou começar aqui pela Juliana. Juliana, conta pra gente o que você fazia antes das Só Multas. Bom dia a todos. Antes das Só Multas, eu sempre trabalhei com vendas, né? Inclusive, eu falo que eu sou vendedora por escolha mesmo. Não é porque eu fui colocada por alguma necessidade nisso. E por que você escolheu a área comercial? Teve algum motivo específico? Porque eu gosto de pessoas. Então, eu gosto muito de me comunicar com pessoas. Eu sou uma pessoa muito, realmente, comercial. Então, eu gosto disso, eu gosto de entender a história das pessoas, por que as pessoas realmente buscam por qualquer tipo de serviço. Então, eu tento ir o mais a fundo possível em cada pessoa, em cada história e tratando cada um individual. A minha vida inteira,
eu trabalhei com vendas, comecei dando aula de informática, meu primeiro emprego, né? Meu primeiro trabalho foi dando aula de informática e eu também vendia para as pessoas, né? O curso de informática. E eu era muito mais feliz vendendo o curso do que dando o curso de informática, né? Ministrando o curso de informática. E aí eu vi que eu queria seguir mesmo vendas, eu queria ser vendedora. E aí eu passei por vários setores, vendi de tudo. E eu gosto de venda técnica, eu gosto de venda informativa, de venda que eu consigo informar para o cliente e trazer realmente uma solução de forma expressiva para o problema dele. E eu fico muito feliz de te ouvir falando isso, porque eu também sou vendedora e eu me apresento como vendedora, Sim. independente de qual cargo que eu possa ter. E eu acho importante até falar para as outras pessoas, porque eu acho que as pessoas têm um pouco de preconceito com as pessoas que falam, eu sou vendedor, porque tem uma imagem que a gente vai enganar o cliente. E é o contrário disso. A gente vai ofertar e conduzir essa pessoa para a melhor solução. Você concorda com isso? Concordo perfeitamente. Na verdade, nós somos solucionadores de problema, né? Então, a gente soluciona o problema do cliente. Então, assim, a gente está à frente de tudo. Então, para ele chegar a qualquer solução, ele precisa passar por a gente. Então, assim, eu tento passar o máximo de credibilidade possível à frente da empresa, porque nós estamos à frente. Então, eu fico muito feliz mesmo. Eu falo que eu sou vendedora com orgulho e não trocaria por nada. Então, é a área comercial que me faz feliz. Cuidado. Por nada, né? Por nada, de verdade. Boa, boa. Agora a gente vai ver da Gabi. Gabi. Laís. Eu já peguei o Gabi, só porque ela falou que não era pra chamar de Gabi. Tem problema não. Laís, conta pra gente o que você fazia antes da sua multa. Primeiramente, E como que você conheceu a empresa também? Acho que a Júnior não contou, né? Tem história. Sim, vou contar. Primeiro você conta pra gente o que você fazia antes, depois como você conheceu a nossa empresa. Primeiramente, bom dia. Né? Bom Quero dia. agradecer pela oportunidade de estar aqui. Antes de conhecer a Só Multas, antes de trabalhar como assistente administrativo, meu primeiro emprego foi muito aleatório. Foi em uma padaria como balconista. Depois disso, eu fui para Salgadeira. E aí, fiquei, acho que uns 4 anos trabalhando em padaria. Saí de padaria, fui para supermercado. Entrei como operadora de caixa. Fui para linha de frente, que seria encarregada das operadoras de caixa. Depois, fui para tesouraria. Fazia o curso de administração. E eu conhecia pessoas que trabalhavam na Só Multas já há um tempo. E todo mundo sempre falou muito bem da Só Multas. Eu sempre fiquei encantada com a empresa, mas pelo que o pessoal falava. E aí um dia o Cleiton foi fazer uma palestra para minha turma. E aí ele falou da Só Multas. Eu fiquei encantada, comecei a querer saber mais sobre a empresa. E ele falando, muito entusiasmado por tudo. Aí no final da palestra, todo mundo saiu. Eu virei pra ele e falei assim, eu vou trabalhar na sua empresa. Você falou com ele? Falei com ele, vou trabalhar na sua empresa. Aí ele, manda currículo lá. Eu falei, vou trabalhar na sua empresa. Vou trabalhar na sua empresa. Tô te avisando, não tô te pedindo não, amigo. E aí passou, acho que um mês mais ou menos depois disso, eu mandei currículo, fui contratada e com uma semana depois eu encontrei ele no corredor da empresa. Falei com ele, você lembra de mim? Que eu falei com você que eu ia trabalhar aqui. Muito legal, muito legal. E eu contei muita mentira lá na palestra ou era verdade as coisas? Tudo verdade. Tudo Encantada verdade? com a empresa até hoje. Boa. Eu ia perguntar exatamente isso. Teve algum ponto da fala dele durante a palestra que te chamou mais atenção? Porque para te despertar esse desejo, né? A Juliana vai contar pra gente também como que ela veio. Mas para despertar esse desejo, alguma coisa te chamou atenção. Uma fala, uma história. Com o que você se conectou naquele momento? A forma com que a empresa trata os funcionários. Eu sempre trabalhei nos outros lugares, não tinha o reconhecimento no qual ele falava que lá tinha. Então, eu paguei pra ver, porque falar é muito fácil. Então, eu queria entrar pra me ver se era realmente verdade tudo que ele estava falando. Então, me despertou isso e todo mundo que eu conhecia que trabalhava lá e tem algumas pessoas que trabalham até hoje, sempre falou também e eu ficava incrédula. Eu falei, como que pode ter uma empresa que trata tão bem assim os funcionários, que dá esse valor pro funcionário?
tá estranho, então eu paguei pra ver. E é diferente dos lugares que você trabalhou antes, porque você contou uma trajetória bonita que você teve, assim, dos outros lugares. Você teve a oportunidade de passar por vários setores. De crescer, de evoluir. Em função, mercado, sim. por exemplo. E o que você percebe de diferente hoje? Porque eles também te autenticaram de alguma forma enquanto funcionário, te dando possibilidade de crescimento. Qual que é a diferença que você vê hoje? Olha, a Só Multas, ela investe muito no conhecimento da gente, né? Então, eu fiquei nas outras empresas durante 6 anos para mim construir essa trajetória que eu tive. E eu, com 2 anos de Só Multas, vou fazer 2 anos mês que vem agora, já consegui construir uma carreira mais sólida e não pretendo ficar só como administrativo 3, já deixei isso claro. A forma com que realmente investe para o crescimento nosso mesmo. Sabe? Bacana, muito bom. E aí, quem vai contar agora? Tá faltando uma parte pra ela contar da gente aí, tá devendo. Então vamos lá. Na verdade, eu tinha o meu currículo cadastrado no InfoJobs, e aí a Só Multas que entrou em contato comigo. Então, a responsável pelo RH entrou em contato, e eu tava passando na frente da porta da Só Multas. E eu falei assim, eu não sei se vocês acreditam em destino. Eu falei assim, gente, não tem lógica eu tá passando na porta e realmente ser um serviço, porque assim, eu gosto de serviço de venda técnica. Então eu gosto de serviço onde eu posso ter a oportunidade de mostrar para o cliente o que está além daquele serviço. Então, quando eu fui na entrevista diretamente com o supervisor da unidade, o Jefferson, mandar um abraço para ele. E o Jefferson me mostrou a empresa, me contou um pouco da história da empresa e isso, assim, encheu meus olhos. Falei assim, muito bacana, eu quero fazer parte. Eu acho muito legal todo o trajeto da Só Multas até aqui. E foi isso, eu falo que eu fui escolhida pela Só Multas, mas eu também escolhi trabalhar na Só Multas. Que bom que você falou isso. No último podcast, eu falei da minha história na Só Multas e eu contei que eu não sabia que a empresa era desse tamanho, da proporção, e que eu fui, inclusive, bem despreparado para o meu processo seletivo. E eu encontrei com uma outra pessoa no corredor da empresa essa semana que me confessou que também passou por essa mesma situação. A sua situação, então, foi completamente diferente disso. Você sabia o tamanho da empresa, a proporção, o serviço que ofertava, e quando você aceitou trabalhar e ser especialista de trânsito, você sabia o serviço que ia ofertar e o quão importante era o papel dessa pessoa que intermediar. Sim, eu pesquisei bastante e eu realmente me senti qualificada. Eu falei, eu tenho qualificação para isso, eu consigo fazer isso e eu gosto de fazer isso. Muito bom. E como é que é a sua experiência no dia a dia enquanto especialista vendedora dentro da loja que você trabalha? Como você vê a forma como você trabalha hoje, assim, as ferramentas que você usa, os clientes que você atende, como os clientes chegam, como o seu supervisor lidar com você, essas coisas. Como que você vê a experiência no geral, assim, do seu dia a dia? Bom, para mim, todos os dias eu aprendo, sabe? Assim, eu falo que a grande experiência da Só Multas é proporcionar o aprendizado pra gente. Então, assim, toda vez que eu tenho contato com o cliente, que eu estou em tratativa com o cliente, eu tento colocar tudo que eu aprendo, porque a Só Multas é uma grande faculdade mesmo, né? Assim, você aprende diversas coisas, te dá a possibilidade de aprender diversas coisas, diversas técnicas que vão ajudar com que a gente consiga ter uma boa tratativa com o cliente, tratar o cliente com excelência. Então, para mim é aprendizado. Então, assim, a minha grande... Como que eu vou dizer? A minha grande palavra que eu posso utilizar mesmo para falar como que a minha experiência na Só Multas é aprendizado. Eu aprendo sempre, eu tô aprendendo sempre, eu tô buscando sempre. E, assim, a minha vivência hoje na minha unidade é excelente. A Dani sabe disso. O meu supervisor hoje, né, a equipe que a gente está montando lá, que a Pampulha, ela tá num processo também de montagem de equipe, de nova equipe. Então, assim, eu ajudo muito o Jefferson, ele fala, nossa, é meu braço direito, porque eu tento dar novas ideias, eu tento trazer novidade para o meu atendimento. Os clientes que chegam, a maioria dos clientes que eu tenho hoje são de indicação, né, então são clientes que eu apresentei o serviço, ele contratou e me indicou depois, você né, pede para outros indicação clientes. no final do seu atendimento? Com certeza. Faz toda a diferença. Se não pedir, os clientes manda? Manda nada. Manda.
Manda. Assim, eu tento passar o máximo de credibilidade possível e um pós-venda bem feito. Então, assim, eu não preciso, assim, claro que eu peço, falo, ó, se tiver alguém que precisa recorrer multas de infrações, que tá com algum problema relacionado aí à CNH ou ao veículo, manda pra mim que a gente vai resolver como a gente resolveu o seu. Então, assim, eu sempre peço, sempre peço. Tem que pedir. É. Eu sou a favor de pedir. Eu também sou muito a favor de pedir indicação no final. E eu acho que isso valida, inclusive, o atendimento do especialista. Se você deu um atendimento de qualidade, se você tem certeza que aquela solução que você está ofertando vai resolver garante, o né? problema daquele cliente, é fácil você falar, tem alguém que eu posso ajudar com a mesma solução que eu ofertei para você? Pode me mandar, me indica, eu vou ajudar. Sim. Se o cliente entendeu o que você falou para ele, eu tenho certeza que ele vai falar que tem. Se ele entendeu de fato, fala assim, ó, a prestação do serviço que ela tá me ofertando vai resolver esse problema dessa forma e o que ela vai fazer é isso. Se isso tudo ficou bem claro para ele, no final, se você falar, você me indica alguém? Ele, claro, que eu sei exatamente quem tá precisando disso, porque ele entendeu exatamente o que era. Isso é realmente você acabou de falar que sua venda é consultiva e é exatamente isso. Isso é realmente muito importante. Agora a gente vai falar sobre as práticas que levaram essas maravilhosas à excelência. Boa. Então, o que vocês fizeram que vocês acreditam que levaram vocês a receber esses prêmios? Porque eu acho que os critérios não foram divulgados antes, foram? Antes não. Depois a gente repassou ponto a ponto com cada uma delas. Elas só sabiam que estavam concorrendo, Sim. né? E aí, conta pra gente, Laís, qual foi a sua estratégia? Não vou nem falar estratégia, mas o que você acha que você fez que te diferenciou dos outros? Porque você tá lá todo dia do lado da galera que trabalha com você, você sabe o que eles não fazem. E dentro da franqueadora, com muita gente boa. Porque tem uma galera lá que fica à toa, eu sei. A galera acha que a gente não sabe, eu sei. O que você fez diferente pra se destacar? Eu sempre levo comigo uma coisa que minha mãe me ensinou. Tudo que tinha que fazer, faça com excelência. E eu pego muito um gancho do que a Dani fala sempre com a gente, faça o arroz com feijão e bem feito. Então, sempre quando eu tô lá, eu me dedico 100%, faço o que eu sou paga para fazer, faço com excelência e tento fazer um a mais, sempre quando eu posso também. Então, isso acho que foi o que me ajudou. Não me importar com o que o pessoal vai falar, você tá fazendo isso, mas você não deveria fazer. Eu faço o que eu tenho que fazer muito bem feito. Boa, muito bom. O básico bem feito já resolve bastante coisa, né, Dan? Eu falo com bastante frequência essa frase. Exatamente. Se fizer o que precisa ser feito com excelência, colocar capricho. Capricho, Capricho, né? coloca capricho no que precisa ser feito e resolve. E é interessante porque a Laís hoje é uma referência no setor dela, de quando a gente precisa de algum tipo de informação. Então, todo mundo da empresa, a maioria das pessoas, né? Quando precisa de algum tipo de informação que é relacionada ao setor dela, vai buscar. E eu acho que... Não fale isso não, os franqueados vão ligar só pra ela agora. O ramal dela vai ficar com fila de atendimento. Mas ela realmente é essa pessoa que distribui informação para todos os outros setores. Então, como nós somos setores diferentes, a gente precisa de alguma informação sobre algum órgão que ela lida com frequência, e eu acho que fazer esse arroz com feijão, fazer esse básico bem feito, mas também buscar além do que foi pedido para ela fazer, ela tem informação sobre várias coisas. E aí, sempre que a gente precisa de alguma informação, a gente confia ela, porque a gente sabe que ela é essa pessoa que busca sempre mais, que liga, que manda e-mail, e que tem esse tipo de informação para poder compartilhar, e isso agrega muito para o grupo. Ter esse tipo de informação dos órgãos de trânsito agrega para todos os setores, inclusive na ponta, que é a área comercial, que vai precisar saber desses dados para negociar com o cliente. Atualmente a gente tem algumas divisões aí no mercado sobre a graduação do profissional. Ele é júnior, pleno, sênior. Normalmente a galera chama de sênior aquelas pessoas que conseguem resolver qualquer problema e, além disso, ajudar outras pessoas a resolver o problema. O colega dele resolver o problema. Então, isso é um indício de senioridade. Então, é realmente muito importante que você consiga, de fato, resolver todos os problemas que chegam para você, o básico, e também ajudar as outras pessoas, independente que seja seu par ali, seu colega que faz a mesma função que você, ou o gerente, que está precisando de um problema lá na parte comercial, que você nem sabe para que é, às vezes ela vai fazer uma venda lá de 100 mil reais, e a informação para você é fácil, para ela é difícil.
Foi fantástica a sua fala, é exatamente isso. E se a gente pensar, a gente tem pessoas aqui da área oposta, porque tem uma pessoa que está na ponta, que vai auxiliar o cliente, e se a gente pensar na esteira de produção inteira, vai parar na consulta, vai parar na Laís que vai fazer esse acompanhamento. Então, pensar, essas duas partes precisam se comunicar e precisam estar conectadas. E realmente é muito importante esse trabalho que você faz, de fazer o que você faz da consulta, do que você foi contratada, mas de buscar mais e de ser essa referência para as pessoas. É muito bonito, parabéns por isso. Obrigada. Boa. Ju, conta pra gente, por favor, o que você acha que foi o seu diferencial para poder chegar, né, depois, quem quiser ver qual foi a reação da Ju no momento em que foi anunciado o nome dela, é só entrar lá no Instagram do @somultas e que vocês vão conseguir ver que nitidamente ela ficou surpresa. Ela ficou surpresa. Nitidamente. Mas eu gostaria de saber a que você atribui, quais foram as suas atitudes que te levaram a receber esse prêmio. A minha atitude foi a busca, né? A busca por informação. Então, assim, desde que eu entrei, desde o primeiro dia, eu busquei incansavelmente todas as informações que pudessem me acrescentar. Uhum. Então, a partir do momento que você tem informação, que você tem o conhecimento, né? A informação ela vai te trazer o conhecimento e você consegue ter autoridade em tudo que você faz. Então, nada mais foi do que buscar. Então, se eu tinha alguma dificuldade, como a gente fala, do juridiquês, né, de tratar de forma mais precisa, passar as informações de forma mais precisa, eu busquei. Se eu tinha qualquer dúvida referente ao serviço, eu fui atrás. Se eu tinha dúvida em referência à nossa esteira de produção, eu fui saber como que funciona. Então, assim, eu busquei a informação, a partir da informação eu tive o conhecimento e a partir disso, eu consegui ter autoridade em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos que foram pré-requisitos para conseguir o prêmio. Sim, eu posso validar várias falas da Ju, dessa busca, mas tem alguns pontos que eu citaria. A Juliana tem constância, então ela sempre está enchendo... Todo dia. Ela sempre está enchendo o funil, ela sempre tem negociações, ela sempre tem propostas para negociar. E mesmo nesse processo de aprendizado, que quando você começa a aprender sobre multa, sobre lei de trânsito, sobre o próprio juridiquês que você citou, principalmente para as pessoas que não são habilitadas e que vêm ser especialistas, tem muitas palavras novas. É um segmento muito específico para se tratar. E mesmo com esse primeiro susto de quem está ouvindo pela primeira vez aquelas frases, sim, a Juliana, ela nunca foi de reclamar. Ela não reclama, mesmo quando tem situações adversas acontecendo. Ela sempre está em busca de resolver aquela situação. Então, essa semana tiveram menos clientes na porta. Deixa eu ligar para os clientes que eu fechei para pedir mais indicação. Sempre essa atitude positiva de falar, eu preciso chegar num lugar, eu preciso atingir essa meta e eu vou resolver e eu vou entender só como que eu preciso fazer para chegar. Eu acho que isso diferencia vários profissionais hoje do mercado, que é realmente essa busca por fazer, de entender que você tem um lugar para chegar e ir buscando estratégias para conseguir chegar lá. Eu acho que isso também merece ser falado e ser enaltecido aqui. E assim, a Somultas, ela é uma empresa que ela tem muito de merecimento, né? Então, assim, todos os colaboradores, eles recebem as oportunidades de acordo com o merecimento mesmo, né? Então, assim, várias vezes eu perguntei e falei assim, o que eu vou fazer com o que eu tenho aqui? No momento é isso que eu mereço. Pretendo merecer mais, né? Eu trabalho para isso, mas no momento é isso que eu tenho. O que eu vou fazer com isso daqui? Então, eu ligo, peço indicação, entro em contato com clientes que já teve deferimentos, né? Para que eles consigam me passar novos clientes. Então, eu vou usando estratégia, vou falando com as pessoas. Eu falo muito com as pessoas com o que eu trabalho, né? O meu ramo, eu falo, o meu segmento é recorrer multas, infrações e proteger o direito de dirigir do condutor, né? Porque é diferente. Muitas pessoas veem de forma superficial. Então, eu falo assim, então eu trabalho protegendo o direito de dirigir do condutor. Então, qualquer pessoa que você conheça, que esteja passando por essa situação, me indica porque é a melhor. Então, assim, eu deixo isso bem claro e eu vou atrás de todos. Só falta eu puxar a pessoa lá de fora, bater no vidro do carro e falar assim, você tá com multa, você precisa, você tá correndo algum problema. Tô aqui pra te ajudar, Tô aqui pra viu? te ajudar. Então, eu vou todo edital, eu faço tudo que é possível para atingir o maior número de pessoas para poder ajudar. Porque o que a gente faz é ajuda, né, gente? Sim. A gente ajuda. Obviamente, é a venda de um serviço, mas a gente tá ajudando a mudar a vida do outro.
né, E a hoje resolver um problema. E hoje você está sentada na mesma posição de atendimento que eu sentei quando eu fui Sim. especialista, né? Exato. E eu sempre que passo por lá, falo com ela sobre isso, que Sim. aquele lugar é muito importante para mim e que hoje quem cuida dele é você. Aquela cadeira é pesada, tá? É leve. Não, Ela mas leve. ela tem um peso que tem que ter excelência. Quem senta ali tem que ter excelência. E aí está. Exato, exato. Dani, e você falou que enalteceu aí o fato dela não reclamar pouco. Você se gaba de ser a menina que bate metas de formas ininterruptas desde sempre. Desde Não sempre. é isso? Sim. É até difícil falar essa frase, mas eu já falei tantas vezes que agora eu tô pegando o jeito. Quantas vezes você bateu meta reclamando, assim? Nunca. Você Não conhece tem. alguém que vai bem reclamando? Não. Reclamar resolve? Não. E para além da Tem parte... tanta gente que reclama. E para Não além... consigo entender. Que nunca resolveu pra ninguém. E para além da parte holística, né? Porque se a gente for pensar nesse clamar 2 vezes o problema que todo mundo fala, mas quando você reclama, você fica pensando só no problema. Quando você não reclama, você começa a prestar atenção nas possíveis soluções. Então, isso é você programar sua mente para buscar soluções mesmo. É muito fácil você justificar em alguma coisa que deu errado. E aí você vai No estagnar naquele lugar, no outro, na sua liderança, na empresa, A ferramenta. Choveu, não tem cliente para vender. Não. Quando você reclama, você vai ver só o problema e vai ficar parado nele. Quando você pensa, eu preciso chegar nesse lugar e eu vou pensar na forma que eu vou fazer. Você busca. E a busca te leva à excelência. Não tem como. A matemática ela é exata e ela vai fechar. Fecha. Não tem jeito. Laís, você vai trabalhar todo dia, não vai? Todo dia. Todo dia. Todo dia você faz consulta, não faz? Todo dia. Exatamente. Sabe por que você é tão boa no que você faz? Porque você faz todo dia. Todo dia. E eu nunca vi você reclamando e nunca reclamaram de você reclamando. Então, se tem um negócio que dá certo, gente, é não reclamar. Gravamos um podcast com o nosso Uber Pensador recentemente e ele falou exatamente isso. Falou, gente, o motorista que senta no volante e começa a se apegar a problemas que ele tem no dia a dia, normalmente ele não tem bons resultados. E aí ele reclama. E quem reclama, ele falou que tem um grupo de Uber que os caras entram lá só pra ficar reclamando da plataforma. Aí ele entrou no grupo e falou, quem da organização da Uber tá aqui? Do grupo. Aí ninguém respondeu. Eu falei, então eu vou reclamar aqui não. Se eu quiser reclamar pra resolver o problema da Uber, eu reclamo lá. Então se você reclamar com a sua colega do lado, não adianta nada. Se você reclamar da sua ferramenta, não adianta nada. O que adianta meu computador não é bom. Eu preciso de ter um melhor. Pesquisa um computador melhor, leva lá pro setor da galera que compra o computador, sugere uma solução. Tenho certeza absoluta que isso resolve muito mais do que reclamar. Laís, conta pra gente. Qual foi seu maior desafio até hoje na sua Multis? O que foi difícil pra você? Você falasse, nossa, isso pra mim foi penoso. Por exemplo, ir pra um podcast. Não, brincadeira. Aparecer, falar nos vídeos. Mas tem alguma coisa assim que você falou, poxa, isso pra mim foi desafiador. Eu tive que me desdobrar pra resolver esse problema. Então, vir pro podcast também foi desafiador. Não Mas esperava. não é difícil. A gente não morde, é tranquilo. Então, eu acho que o desafio maior que eu tive foi comigo mesma. Porque eu não acreditava que eu conseguia exercer a função que eu exerço hoje e fazer tudo que eu faço hoje. Eu tenho dó da Amélia porque eu dei um trabalhinho para ela. Porque ela começou a me desenvolver muito nessa pegada de eu começar a confiar em mim. Então, o meu maior desafio foi eu mesmo. Quando eu achava que eu não ia conseguir, e ela ir lá, Laís, você consegue? Cadê aquela Laís? Que eu contratei, aquela. Então, o meu maior desafio foi eu mesmo. E a Amélia, ela desafia mesmo. Ela desafia. Cadê aquele vendedor lá que falou que vendia muito? Cadê? Eu contratei aquela Laís. Cadê ela? Então, é complicado você chegar ali e você saber que você tem que fazer aquilo ali. E querendo ou não, consulta é o diferencial das suas multas. Então, assim, o desafio maior é não deixar esse diferencial das suas multas ficar... Deixar de ser um diferencial, Deixar de ser um diferencial. Deixar de ser o diferencial. Então... Eu tenho uma história interessante com a Laís também, no meio dessa trajetória profissional dela, desse processo de desenvolvimento e de crescimento dela na empresa.
Você quer contar? Pode Eu quero. contar. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Então, eu vou contar. Recentemente, nós abrimos um processo seletivo para uma vaga interna, para um outro setor que é diferente do que ela trabalha, e ela se candidatou. Eu sempre soube que ela era uma pessoa de destaque, uma pessoa importante no setor, porque ela desenvolvia muito bem. E nesse momento, eu tinha duas opções. Eu tinha a opção de desejar muito essa pessoa de excelência para estar comigo, para trabalhar comigo, ou de entender o motivo pelo qual essa pessoa que se destacava e que ia muito bem no setor onde estava desejando sair. Que não é normal isso acontecer. Sim. Normalmente a pessoa, quando está indo muito bem, que tem destaque, que o nome é falado, que é uma referência, como a Laís é referência no setor, geralmente ela fica confortável e ela gosta desse lugar, né, Laís? Sim. E aí, o que aconteceu durante esse processo? A Dani me desarmou. Cheguei lá, tinha tudo para poder falar. Por que eu merecia estar Já no tava cargo. treinado, né? Ensaiado. Tava né? treinado. Foi no espelho, Dani, ó, o negócio é o seguinte, tá? Eu vou nesse cargo sim, não é você que não... Depois... Eu tava pronta para falar com ela por que eu merecia e trabalhar com ela. E aí ela me fez uma pergunta, assim, tá, mas aonde você tá hoje? Você acha que você não tem condição de crescer? Aí eu falei, eu tenho. Ela, então... Falou com ela, não sabia que essa pergunta cai na prova, professor. Era Presta de no outra tremendo. coisa. Eu não tava esperando. E aí você Desarmou ficou? todo. Aí eu fiquei. Eu gosto muito da consulta. Eu amo a consulta de paixão. Sabe? Eu tô ali, eu tento ajudar muito em tudo que eu posso. E eu acho que eu tava tão desacreditada de mim mesma que eu achei que eu não ia conseguir crescer ali na consulta. Falei assim, olha, eu não tenho pra onde ir. Então eu vou tentar um novo cargo. Abriu essa vaga e eu vou lá. E eu tava pronta para ir lá, porque até então eu não tinha noção do quanto o meu nome era citado em reuniões, o tanto que a minha supervisora me via como profissional. Falei assim, vou lá, não tô fazendo nada, tá aí, eu não vou crescer aqui, tava com essa mentalidade pequena, me inscrevi. Aí a Dani me desarmou toda. E durante o processo seletivo era nítido o quanto ela gostava de estar no lugar onde ela estava. A propriedade e a autoridade que ela tinha de falar sobre o que ela fazia. Ela tinha brilho no olhar e quando eu falei da nova vaga, era algo assim, eu tô vendo uma possibilidade. Não tinha o mesmo desejo que ela tinha de fazer o que ela estava fazendo naquele momento. Eu falei, cara, ela gosta do que ela faz. Tá faltando só uma pergunta aqui. Que foi o suficiente, realmente. E que bom que você teve esse entendimento, que voltou, e hoje você tá aí com o seu... Pega o seu troféu pra gente. Uma Solmulters de excelência. E realmente, que bom que nós também demos luz a essas pessoas para que elas tenham entendimento de que vocês são vistos e que o trabalho de vocês realmente faz diferença. Agora eu que preciso perguntar, porque ela falou comigo que o maior desafio dela foi ela mesma. Ela não acreditava nela. Ela queria sair do lugar que ela achava que não ia crescer. Aí, agora aconteceu tudo isso, você recebe prêmio. Eu preciso perguntar, você acredita em você agora? Acredito. A Amélia tem feito um excelente trabalho comigo. Não, a Amélia não. Quero saber de você acredita em você mesma. Acredito. Que a Amélia pode sair da empresa amanhã. Não, ela vai sair. A Amélia tá mas demitida. Olha. Você sabe que tem uma piada com a Amélia da demissão, né? Não, depois eu conto pra vocês aqui. Tem uma piada da Amélia da demissão. Acredito 100% agora no que eu faço. Tô vendo que eu tô no caminho certo. Isso aí. Boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, eu achei incrível como aconteceu isso tudo, assim, de quem foi premiado, né? Porque a gente acabou premiando 2 mulheres, né? E o fato de premiar 2 mulheres é bem emblemático, que representa muito a forma como a gente vê e faz as coisas lá na Solmulters. A Dani é uma pessoa que briga muito pelas minorias, né? Em todos os lugares que ela vai, e o lugar que ela mais vai na vida é na Solmulters, Sim, então ela briga lá, a vida inteira. Quantos anos você tem de Solmulters? 4 anos. 4? Do primeiro dia, ela já sentou do meu lado e falava assim, não vai contratar uns pretos pra trabalhar aqui, não? Verdade. Hein? Tá faltando.
escutando, cadê? eu sinto falta dos meus colegas. Vamos querer. Diversidade E não sei é o quê. importante. E aí sempre foi muito importante. E aí ela ficava assim, poxa, só tem eu de supervisora mulher, só eu que subo aqui, não sei o que e tal. E hoje em dia a grande maioria é mulher, né? Das nossas lideranças. As nossas somultas de excelência do mês são primeira vez que a gente dá o prêmio, já são 2 mulheres, né? E eu adorei, assim, porque eu acho que culmina em toda uma construção que foi feita e muito em virtude da sua postura, que ajudou a construir as Somultas. Então, realmente, eu acho que é muito legal, mostra muito a verdade disso. Se tivesse 2 caras aqui, eu não sei se ia ser tão verdade como é ter as 2 meninas, de fato. Que ótimo. E por ser mulher, vocês, obviamente, acabam tendo uma jornada dupla, que é normal, né? No Brasil, a gente vê isso acontecendo com quase todas as mulheres. Então, quero saber de vocês qual é o desafio de ter que trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho, não sei se vocês são casados, mas cuidar do marido, cuidar de tudo isso, ainda ficar bonita, ainda gravar podcast, ainda consultar, vender, ter colegas de trabalho. Qual que é esse desafio, assim, de todo dia ter que ter essa jornada dupla, tripla e por aí vai? Ser mãe é um desafio, né? Eu não sou casada, mas eu tenho meu filho que tem 17 anos. Quê? 17 anos. Mas você não tem idade pra isso, não? Tem. Pior que eu tenho. Pior não, né? A gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar feliz. Isso, mas eu tenho um filho de 17, vai fazer 17 anos esse mês. Não vou mentir, claro que quanto menor, mais demanda, né, da mãe. Mas eu tento sempre separar, sabe? Eu tento ter o meu momento em família e ter o meu momento no trabalho. Que aí, a partir disso, eu consigo tanto me dedicar, dar 100% pro trabalho, quanto 100% pra minha família. Então, assim, eu sempre tento dividir, entendeu? Mas, assim, pra mulher, né, eu falo isso relacionado a qualquer tipo de serviço, né, que a pessoa preste, pra mulher sempre é mais difícil, né, do que pro homem, né? A mãe, ela demanda muito mais de um filho do que o pai. Né, ela tem que estar sempre muito mais presente. Então é isso. Então, assim, hoje eu tento separar muito bem. Já passei pela fase difícil, que eu acho que a Laís, né, ela vive, mas estamos aí, detetives do filho de 17 anos. Então, além de vendedora, eu sou detetive. Porque 17 anos é uma idade bem tranquilinha, né, Dani? Eu sou detetive. Você já teve 17, não teve? Eu era tranquila. Era assim. Minha mãe vai comentar. Minha mãe comenta em todos os podcasts. Pode olhar aí. Vai ter um comentário nesse vídeo, minha mãe falando sobre. Com certeza ela vai falar o que eu fui. Dá o arroba da sua mãe aí pro povo já seguir ela lá. Sandra Jesus. Sandra Jesus. Sandra, comenta pra gente se a Dani tá contando a verdade. Tá não. Laís, conta pra gente como é esse desafio da rotina, do dia a dia, de sair de casa, deixar seu filho, porque o seu filho é mais novo, né? Isso, meu imaginei que fosse pela fala da Juliana. 10? Qual que é o nome dele? Já tá velho também. Lucas, já, graças a Deus. A pior parte, acho que já foi. Apesar que tem essa de 17. Acabei de lembrar. Mas é igual a Ju falou. É separar realmente a área profissional e a pessoal. Né? Quando eu tô no trabalho, eu me dedico 100%. E lembrando que eu estou ali, fazendo ali, para poder dar um futuro melhor para ele. Né? E quando eu tô em casa, é 100% da minha atenção para ele ali, cuidando dele mesmo. Que eu sou mãe solteira, então é tentar ali ser mãe e pai nessa fase aí. Nós e nós. É nós e nós. Nós e nós. Agora vocês podem se juntar. Mães de excelência. E aí não estão mais sozinhos, né? É isso. Junta. Gostei. Mulheres de excelência, né? Pessoas de excelência. Eu também fico muito feliz de ter 2 mulheres aqui hoje nesse lugar. Nós falamos sobre isso ontem, a gente bateu um papo antes de Quando a gente entregou, eu não tinha percebido. Que na hora que saiu, assim, aí depois de um tempo em casa, eu pensando... Falei, pô, são 2 mulheres, que legal, vou falar disso. E a gente falando sobre isso, assim, trocando uma ideia, elas me perguntaram como que foi a minha experiência aqui antes, eu compartilhei com ela, para elas ficarem mais tranquilas, saberem que era um bate-papo mesmo, como tá sendo. E aí elas falaram, bacana, né, a gente se ajudando, somos nós por nós. Foi justamente essa fala que foi dita ontem. Legal. Depois de ter
recebido o prêmio, vocês comemoraram, vocês foram exaltadas na All Hands, agora vocês estão aqui sendo exaltadas, né? Um programa especial para vocês, para que vocês contem as histórias de vocês, né? O que significa para vocês, assim, ter recebido essa premiação, né? Como você se sente? Qual o sentimento de ter recebido essa premiação? Laís, primeiro. Então, gratidão, né? E a validação de tudo que eu fiz até hoje nas Só Multas. O reconhecimento. Eu fiquei sem palavras. Não estava esperando, realmente. Porque na mente da gente tem pessoas mais capacitadas, outras pessoas que também mereciam ganhar. Só que se a primeira um desafio, assim... história. É uma história. Dia de fazer história, senhores. Sim. Então, foi a validação, realmente, de todo o serviço que eu prestei para Só Multas. E a certeza de que eu sou vista e que o que eu faço realmente é de excelência. Boa. E aposto que você já contou para todo mundo, seus amigos, seus familiares, seu Lógico, filho. assim Como que é que eu essa... ganhei, eu já essa mandei lá galera no grupo reagiu? da família. Falei, gente, fui a Só Multas de excelência, mandei, meu filho ficou feliz também, já falou, mãe, coloca ali pra gente ficar olhando e tal. Falei, vamos guardar um espacinho, porque não vai ser só um, vai ter vários. Ótimo, gostei. Uma responsa na galera. Vai ter vários. Então, saí compartilhando com todo mundo, o pessoal da minha equipe também bateu palmas, porque lá na minha equipe, tudo é motivo de bater palmas. E eu fiquei muito feliz pelo apoio também que eles me deram, sabe? Muito bom, Ju. Como é que Bom, foi pra você? Diferente da Laís, eu não vou guardar o troféu que eu vou deixar na porta de entrada, né? Da Só Multas Pampulha. Eu vou deixar na porta de entrada. Fala assim, de excelência só tem lá, viu, gente? Não. Se você quiser um serviço de excelência, vai na Pampulha que você terá. Mas eu me senti assim, lisonjeada, de verdade. Como a Laís falou, é a validação do nosso trabalho, da nossa dedicação, né? Eu falo que eu não me dedico a Só Multas apenas, eu me dedico a mim, né? Quando a gente faz um serviço de excelência, o resultado ele vai voltar para você, na verdade, né? Então, para mim foi assim gratificante. Eu entrei na empresa no final de novembro, então assim, eu sei que tem gente com uma bagagem imensa, muito boa, porque a Só Multas ela é um local, né? Uma empresa onde tem pessoas boas. A pessoa ela tem que ser boa para ficar na Só Multas, né? Não tem como ser mediano, né? Para prestar o serviço. Não tem como. Obrigado. Não aceitaremos nota 7, viu, Dani? Não, mas não tem como. Nota 7 é ok. Nota 7 é ruim. Nota 7 é ruim. É 10. 10/10 e pronto, Mas, acabou. mas os 10 são Então, realmente diferentes. Sim, tem que ter 10 mesmo. A galera da Só Multas é boa e pronto. Boa. Se você for ruim, sai fora da Só Multas. Exatamente. É isso. Então, assim, eu me sinto muito lisonjeada por isso. Por saber que eu ganhei referente a uma galera boa, entendeu? Não ganhei, não tinha gente ruim ali, só tinha gente capacitada. Então, eu me sinto, assim, lisonjeada, muito feliz. Isso dá um gostinho pro prêmio, né? Demais. Porque uma coisa é quando você ganha de muita gente que é mediana. Você já tá esperando ali num lugar assim, eu sou excelente, eu sei da entrega do meu trabalho, das responsabilidades que eu tenho, da minha busca, e eu tô aqui competindo pra ganhar. Quando você tá competindo com várias pessoas que estão no mesmo nível que você, dá um gostinho, fala, poxa, eu recebi um destaque em meio a tanta gente boa, tanta gente que também entrega, tanta gente que faz a diferença nessa empresa, tanta gente que está conectada com os nossos valores, porque ser bom, ser excelente é um dos nossos valores. Quando o Cleiton fala gente ruim não fica, porque não consegue, não se conecta com a gente, não dá conta desse fluxo da nossa engrenagem de não se fazer. conecta com a cultura da empresa. Não se conecta com a cultura da empresa, Não exatamente. Às vezes nem acontece o nosso fluxo assim de desligamento. Você se sente desconfortável. A pessoa se sente desconfortável por olhar para o colega e falar, eu não consigo chegar nesse lugar, eu não consigo ser assim. E deve ser muito gostoso. Vocês estão gostando de estar nesse lugar falando, olha... Sim, Dani, eu vou falar. Fala. O sentimento que eu tenho eu me sinto a excelente dos excelentes. A excelente dos entendeu? excelentes. Então, assim... Receba. Porque, realmente, assim... a gente tem contato com pessoas de outras unidades, né? A Só Multas, ela é toda conectada entre todos os setores, todas as unidades. Então, assim, eu me sinto mesmo
a excelente dos excelentes. Só gente bacana, só gente Eu boa. adorei essa frase. Eu vou usar muito a partir de agora. Eu vou tomar posse dela. E eu vou usar muito o excelente dos excelentes. É isso aí. E como é que foi para seus amigos, sua família, quando você contou? Se você contou, né? Sim, não sei. contei, claro. Não pode, como não contar. Mas a minha mãe ficou super feliz, né? Hoje é a minha família, né, que mora comigo, é eu, minha mãe e meu filho. E eu sou filha única, então minha mãe, orgulho, né? Minha mãe, eu sabia que você é a melhor. Qual o nome da sua mãe? Maria Júlia. Será que ela vai Beijo, comentar mãe. aqui também? Vamos ver 2 comentários de mães. Com certeza. Disputa de mães. Disputa de mães. Minha mãe toda orgulhosa. Minha mãe, infelizmente, não tem nem YouTube, nem o, como é que chama? Spotify. Se ela tivesse, Mas é no teria um Instagram, no comentário. corte, minha mãe... Comenta. No Instagram ela é boa. Ela é ativa. E Facebook, né? Facebook minha mãe gosta. Boa. E é isso, então assim, todos ficaram felizes. Vou falar muito, igual, por exemplo, a Dani, né, dentro da empresa, o olho dela brilhou, sabe? Porque a gente tem muita conectividade, porque inclusive eu me identifico muito com a forma que a Dani vende, né? A Dani, por mais que ela seja gerente, ela tá à frente hoje das lojas próprias, mas a Dani vende, ela é vendedora. Essa é uma boa história pra contar. Sim, eu posso contar, até gostaria de contar essa história, porque a Dani foi a virada de chave na minha história na Só Multas. Quando eu entrei, o serviço, né, quando eu comecei a entender sobre o serviço, eu tive uma grande, uma enxurrada de conhecimento. Quando você entra na Só Multas, estude, porque se você não estudar, você não vai conseguir. Então eu comecei a absorver muito conhecimento, mas faltava aquele jeito. Que jeito? O meu jeito, né? Então eu precisava conseguir enxergar em outra pessoa como eu sou. Então, assim, a forma que a Dani vende, que é uma forma clara, que ela não perde a autoridade, todo momento que ela vende, ela tá falando com autoridade pro cliente. A forma que ela vende é a forma que eu me identifico. Então, eu tento passar o máximo de conhecimento pro cliente, aumentar o nível de conhecimento dele e, sem perder a minha autoridade, acolhendo ele. Então, a Dani faz isso com excelência. A Dani, ela consegue fazer o cliente visualizar toda a situação dele, né, tudo que pode ocasionar e trazer a solução de forma tranquila. Falar, olha, tudo isso que aconteceu, né, a gente sabe da gravidade do seu problema, porque tem que conscientizar o cliente do problema dele, e a Dani vai, no final fala, olha, a gente vai resolver para você, tá tudo certo, e ótimo. Então, assim, eu vi que eu poderia ser tratar com o cliente da minha forma e conseguir passar excelência. Então, quando eu vi, a Dani começou a passar atendimentos, né, através de chamadas de vídeo, mostrar como ela fazia um atendimento com o cliente. Aquilo ali mudou minha vida. Falei assim, gente, o meu espelho é a Dani. Então, eu posso vender como ela. Se ela conseguiu, eu vou conseguir. E é isso. Eu quero colocar alguns detalhes aqui na sua história, Sim. se você me permite. A gente já conversou sobre isso em alguns outros momentos. E a Juliana, nessa época, ela tinha alguns colegas na unidade que vendiam de uma forma diferente e que davam muito certo. Muito certo. Que são excelentes também, excelentes Tem jeito vendedores. certo e errado de vender. Exatamente. Errado é não vender. Exatamente. E ela não se identificava com essa metodologia que a maioria das pessoas da unidade dela trabalhavam. E as pessoas conseguiam resultado e ela não conseguia indo pelo caminho que eles faziam. E entendendo essa necessidade que existe na área comercial hoje, entendendo que as pessoas fazem coisas diferentes e elas chegam no mesmo lugar, eu faço videochamadas quando algum cliente me liga. Então eu abri o Meet e falei, vou fazer uma negociação. Para quem quiser me assistir, eu vou fazer aqui ao vivo para vocês entenderem como que eu faço para chegar na venda. E é o meu método. E não tem certo nem errado, mas funciona. E eu fiz e a Juliana me retornou imediatamente pelo Skype falando... Eu vendo igual você. Eu vendo igual você. Eu gosto de explicar os detalhes. Eu não gosto de ser sucinta. Eu gosto de gerar rapport. Eu gosto que o cliente sinta confiança. Eu gosto que o cliente me indique. Eu gosto de criar essa relação. Eu percebo que os meus colegas aqui, eles são mais objetivos na hora de fechar a venda. Explica qual que é o serviço, qual que é o valor. Pergunta se vai querer passar no cartão ou se vai ser no Pix. Dani, eu gosto de fazer uma venda consultiva. Eu falei, se identificou? Vai lá e faz. Me mostra que você aprendeu. E aqui está ela, realmente, ela tem aplicado bastante essa forma. Foi uma virada de chave, assim, incrível. E eu até falo com todo mundo, falo, gente, busque alguém que você se identifica. Então, assim, às vezes, a pessoa que está do seu lado, ela tem toda uma técnica,
ela tem toda uma tratativa que para ela funciona, mas se para você não funciona. Sim. Então busca, vai na fonte, fala, olha, eu me identifico com tal pessoa, eu vou buscar tal pessoa para me auxiliar, sabe? Então, e eu sempre vou pegando todos esses pontos. O ponto da comunicação da Dani é a minha inspiração. Tem vários outros, né, especialistas que fazem um outro tipo de tratativa que é mais direto. Eu pego isso também quando eu preciso ser mais direta. Teve algum treinamento desses nossos de segunda-feira? A gente faz um treinamento contínuo. Toda Sim. segunda-feira, 1h da manhã, a gente dá treinamento pro nosso time comercial. Que você também se identificou, que você falou, isso aqui também eu vou usar e que te ajudou a alavancar suas vendas? Sim. Na verdade, hoje, nós utilizamos basicamente 3 técnicas, né, que são as principais. O PNL, que é a programação neurolinguística, o rapport, né, que é o que você se conecta com o cliente ali de uma forma mais natural, criando mesmo um vínculo com aquele cliente, e o spin seller, que você faz perguntas assertivas. Então, você tenta fazer perguntas para identificar o problema do cliente, para trazer a solução de maneira mais clara e mais rápida. Então, essas 3 técnicas, inclusive, nós temos treinamento toda semana, né? Não há uma semana que não exista um treinamento para os especialistas em geral. E eu utilizo essas 3 técnicas e tem, assim, dado muito certo. Recentemente também vocês fizeram um curso de PNL. Não, dá Sim, licença. com o Marco Túlio. Pelo amor de Deus, corta isso e manda pra todo mundo da rede, que ela acabou de falar, uma aula de técnicas, maravilhoso que você acabou de falar. Obrigada. Maravilhoso, parabéns. Obrigada. Aí nós tivemos com o Marco Túlio, né, o curso de PNL, que foi, assim, excelente. Eu sei ler um rosto, tá, gente? Vou dizer que eu sei ler um rosto. Eu pego, eu olho pra pessoa, eu sei ver quais são as características principais daquela pessoa e como que ela tem que ser abordada, como que eu vou tratar com ela. Então, claro que existem pessoas mais diretas, existem pessoas mais emocionais, né? E dentro disso eu tento montar, né, uma forma, né, um projeto de vendas para aquela pessoa. Então, eu identifico como que ela quer ser tratada, eu identifico qual que é o problema dela, eu identifico como que eu vou solucionar o problema dela e como que eu vou passar o problema para ela. Porque o cliente, ele vem sem nível de consciência, a maioria. Se eu falar com vocês que vem cliente... Vou colocar aqui 5% dos clientes, eles têm uma noção do que pode ocasionar aquela infração. Então, como o cliente ele vem sem consciência... No primeiro momento eu tenho que acolher ele, entender a dor dele, falar-lhe que eu vou resolver o problema dele, porque isso também fixa na cabeça da pessoa, né? Eu vou resolver pra você. Só que o seu problema é esse. Depois você vai explicar o como você vai resolver. Sim, exatamente. Então ele tem que entender, porque não adianta eu falar com ele, o serviço que eu vou fazer pra você é esse, se ele entender o que tá acontecendo com ele. Então o que eu tento fazer a todo momento é isso, é tratar o cliente da forma que ele tem que ser tratado de acordo com a característica dele, passar o acolhimento para ele, passar para ele, resolver para ele o problema, né? Passar para ele o problema, resolver para ele o problema e, com certeza, acompanhar ele no processo final. Porque depois que a gente vende, ainda tem o pós-venda, né? Que a gente tem que acompanhar. O cliente ele tem que saber ali que se ele te chamar para saber como que tá o andamento do processo dele, eu tenho que também saber falar com clareza, que aí vem até a parte da consulta, Sim. né? Com clareza como que está o processo dele. Olha, se o processo tá nessa instância, hoje nós estamos fazendo isso, né? Esse procedimento, e agora é aguardar. Então, assim, o pós com o cliente é tudo. Se a gente não tiver pós, a gente não tem nada. A gente vai vender uma vez para aquele cliente, eu não quero vender uma vez, né? E você trouxe uma fala que é sobre o nível de consciência desse cliente. E acontece muito do especialista contar para o cliente qual que é o problema dele. Isso gera uma resistência, né? Visto que o nível de entendimento dele com relação ao problema dele é baixo, se você conta um problema, gera ali mas isso é verdade? Isso acontece? E como que é para você quebrar essa objeção? Na verdade, existem clientes que chegam até a sua multas, né? Com um pequeno nível de consciência, e tem pessoas que nós entramos em contato para explicar o que está acontecendo. Quando a pessoa ela chega com o problema, né, e fala, eu deixo a pessoa falar o tempo todo, fale, desabafe, e aí eu já mostro para ele de forma mais tranquila possível, porém não deixando de fazer ele entender sobre o problema. Okay. Porque às vezes a gente tem que ser até duro e falar, olha, o que vai acontecer é isso.
Se a gente não tomar se você não tomar essa decisão agora, vai ocasionar nesse problema. A penalidade da sua multa é um processo de suspensão da sua CNH. Então, assim, não tem outra forma de eu falar. Mas aí, de acordo com a característica do cliente, né, eu tento passar da forma que se adequa a ele. Então, tem cliente que eu vou passando devagar, né, eu vou jogando, né, pequenas informações para ele ir absorvendo. Tem cliente que eu já jogo direto, que ele já está preparado, eu já criei uma conexão com ele, ele já está totalmente preparado. Eu posso falar. Então, a gente saber a hora que a gente fala com o cliente as coisas é de extrema importância, ele corre. Né? A verdade é essa. Nossa, a menina tá... Teve um cliente que falou... Técnica é tudo, né? Técnica é tudo. Teve um cliente que falou comigo assim, você me fez tanta pergunta e agora você tá falando tudo isso comigo, por quê? Eu falei assim, olha, todas as perguntas que eu fiz pra você foi pra identificar o problema. Eu consegui identificar o seu problema e esse problema é esse. Mas você lembra quando eu falei que eu ia resolver pra você? Você lembra quando eu falei que, antes de tudo, que eu consigo resolver? Então agora chegou a hora. Então agora eu vou resolver, entendeu? Então, assim, cada cliente eu trato de uma forma, né? Em relação a dar notícia ruim, né? Que é ruim. Perfeito, muito bom. Laís, conta pra gente, por favor, qual é a dica que você dá pra uma pessoa que tá começando hoje na Só Multas, um colaborador, um colega seu, que vai fazer com que ele se dê bem na empresa, tanto quanto você tem se dado, né? Então, falando especificamente da nossa empresa, né? Puxa o saco da Amélia, não é isso não, mas falando especificamente da nossa empresa, sabendo da cultura, de como funciona, qual seria a dica que você dava para quem começou agora ou ainda vai entrar na nossa empresa? De verdade, abre o coração. Não precisa de... Faça com excelência. Não corra, porque na correria ali você tenta entregar número, tenta, né, abraçar o mundo. Não quebra o troféu. Fiquei nervosa. Você tenta abraçar o mundo com as mãos. E não é isso. É fazer o que você tem que fazer, bem feito. Se colocando no lugar do dono, do vendedor e até mesmo do cliente que contratou o serviço. Como você gostaria que o serviço que você contratou fosse prestado? Você como dono, vendo esse serviço, como eu gostaria de prestar esse serviço para esse condutor que necessita? É fazer como se fosse para você mesmo. Bom. Excelente. É o que nós fazemos realmente. A gente presta um serviço para os nossos condutores como se a gente estivesse consultando para a gente. Exatamente. Ju, qual que é a dica que você dá para um especialista vendedor que agora está em treinamento lá na Só Multas para que ele atinja os melhores resultados? Sim, busque informação. Sabe, eu sempre bato nessa tecla com todas as pessoas que eu tenho a possibilidade de conversar, né, que entraram depois de mim, eu falo, busque, procure, vá na fonte, entendeu? Então, assim, se você tem dificuldade em falar, faça cursos que você vai ter essa melhoria na fala. Se você tem dificuldade de técnicas de venda, estude, aprofunde nas técnicas de venda e conheça o produto. Se você não conhecer o produto completo, você não vai ter autoridade para falar com o seu cliente e para realmente ter sucesso. Boa. Tem que saber do que tá falando, né? Senão fala bobagem. Trabalhar com uma marca igual a Só Multas facilita Muito. A sua venda? A primeira, né, gente? É o primeiro lugar. Não tem dúvidas disso. Né? A excelente das excelentes. As excelentes das excelentes. Entendeu? Das excelentes. Muito bom, muito bom. Estamos caminhando para o final aqui do nosso episódio. Maravilhoso bater esse papo com vocês. Agradeço já, né, vocês tiraram esse tempinho para vir falar com a gente. Vou dar um espaço primeiro para você, Ju, para deixar uma mensagem final, mandar beijo para quem você quiser mandar, para sua equipe, para o seu supervisor, pedir um aumento para Dani. Serve para isso essa hora. Bom, eu quero agradecer, tá? Agradecer ao Cleiton, a Dani, a Só Multas em geral, né? A oportunidade de estar aqui. Agradecer ao meu supervisor Jefferson, né? Que ele sempre me acompanha, ele me acolhe quando eu preciso também. Ele é um grande incentivador. A Dani, além de incentivadora, é minha inspiração, né? Ela sabe disso, eu deixo isso bem claro desde que eu entrei. E a todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória dentro da Só Multas, e que foram várias pessoas. De cada pessoa eu consegui absorver pontos que me levaram a ter esse troféu.
entendeu? Então, assim, eu absorvi muitas coisas. De todos os colaboradores, eu tenho um carinho especial pelo Felipe, da Centro-Sul, que ele estava comigo na Pampulha quando eu entrei. Então, assim, eu tenho a agradecer a todos e dizer que cada dia mais eu aprendo com a equipe em geral da Só Multas. Muito bom, muito bom. Laís, sua mensagem final aí e um abraço para quem você quiser. Um abraço para minha família, né? Para o meu filho, o amor da minha vida. E agradecer também a Só Multas pela oportunidade, né? Por estar me ajudando nessa minha carreira, a construir uma carreira linda. Um agradecimento especial para a Amélia, que o serviço dela comigo, o trabalho que ela teve comigo para me desenvolver, não foi fácil, eu confesso, me perdoa. Ela olhou para a câmera, ela quase olhou para a Amélia. Me perdoa. A Amélia me perdoa. Agradecer mesmo, né? E falar que se eu desenvolvo esse serviço de excelência, esse trabalho de excelência, vendo o trabalho de excelência que a minha supervisora exerce também ali dentro. Então, sou grata demais a ela e a toda a minha equipe, né? Pelo apoio, por sempre quando a gente tem dúvida, né? Porque por mais que eu tô ali buscando, sempre tem coisas que eu ainda não sei, todo mundo ajuda, né? Um ao outro. E é isso. Agradecer. Boa. Falando da Amélia, eu tinha falado sobre a piada da Conta. demissão dela. Conta. Vou contar. Mas eu vou contar no perfil da Amélia. Então vocês vão lá no Instagram da Só Multas, acha a Amélia, segue ela e a gente vai fazer um vídeo lá no perfil dela pra vocês seguirem a Amélia, que ela merece. Dani, Combinado. como você hoje foi a nossa co-host, né? Então, agradecer sua participação aqui hoje mais uma vez, minha fiel escudeira. Obrigada, tô muito feliz de ter participado com elas. Isso. Pra testar se você tá boa de co-host, agora você vai encerrar pra gente o nosso Blitz Podcast. Chama pra seguir, se inscreve e vai. Muito que bem. Vocês já perceberam que aqui só vem pessoas de excelência, vou de novo, de excelência e de sucesso. Então, para não perder os nossos conteúdos, vocês vão seguir, compartilhar, manda pra mãe de vocês, as mães são ótimas, elas vão comentar e não deixe de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver um conteúdo aqui. Nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, sempre tem conteúdo. Segue lá. Dá um tchau. Tchau. Até a próxima.